delas é: quantos reconhecem que gostariam de ter mais tempo para se dedicar àquilo que é importante? Aqui, levante a mão. Sabe, eu gostaria de ter mais tempo, o tempo está tão curto. Só eu não, né? Outra pergunta: quem aqui admite que simplesmente não tem tido tempo de fazer muitas coisas importantes? É isso? Outra pergunta: quem aqui gostaria de ter mais tempo para descansar? Levanta a mão. Mais tempo para passar tempo com os filhos, com os amigos. Quem aqui gostaria de ter mais tempo para orar, para ler bons livros, para praticar atividade física, né? Para viajar? Quem aqui gostaria de ter mais tempo para viajar? Quem aqui gostaria de ter mais tempo para servir na igreja? Levante a mão aí, né? Na comunidade. Amém. Então, amados, olha só, eu fiz uma pergunta e a maioria levantou a mão. A maioria de nós gostaríamos de se dedicar ao que é mais importante, mas às vezes nós não encontramos tempo para isso. Concordam comigo? E você já notou que uma das respostas mais comuns quando você para alguém na rua e pergunta assim: e aí, como que tá, irmã? Ela fala assim: tá correria, tô ocupado, tô na luta. Você nunca vai ouvir alguém falar assim: ixi, tô de boa, na lagoa, tô sossegado. Já encontrou alguém falar isso? Ninguém, irmãos. Sempre alguém vai falar que está ocupado, está correndo, está atrasado. Infelizmente, irmãos, eu acho que para mim, eu não sei para vocês, nunca alguém respondeu assim: eu estou tranquilo. E eu quero fazer mais algumas perguntas. Quantos aqui se sentem sobrecarregados, percebendo que estão carregando coisas demais para fazer? Por favor. Amém? Quantos sentem que estão sempre apressados? Quantos aqui têm percebido que não estão curtindo a vida direito? Não estão desfrutando realmente do que importa? Quem aqui já teve a sensação de que parece que o dia está mais curto? Parece que não tem mais 24 horas? É isso? Então, amados, o nosso desafio hoje aqui para vocês, meu desafio aqui para você é: escolha o importante ao invés do urgente. Você vai ver que o seu tempo vai melhorar. Muitas das vezes nós temos colocado urgente na frente do que é importante, e isso tem dado ruim. Uma das coisas que nós precisamos aprender é que precisamos encontrar um tratamento. Quando você está doente, você já percebeu que você precisa correr na urgência para o hospital? Quando alguém está doente, você precisa correr para fazer uma cirurgia, para fazer um tratamento de urgência. Mas você já imaginou se você tivesse tempo para praticar uma atividade física, para melhorar a sua alimentação, para dormir melhor, para descansar? Tem alguém que está começando a cutucar fulano aí do lado, tá vendo? Já percebeu isso? Irmãos, aqui quem tem carro aqui, quem já teve carro, você já imaginou que hoje você consertar o motor do seu carro que fundiu? O mecânico está ali atrás. Mas não é ruim ter que consertar o motor do carro. Mas imagine se você fizesse a troca de óleo regularmente, a troca de filtro, fizesse a manutenção correta. Talvez você precisaria do urgente, de ter que fazer o motor, de ter que ir urgente para o mecânico. E aí, irmão, o senhor que é mecânico, se as pessoas fizessem a revisão regularmente, os carros não viveriam mais, não teriam menos problema. Deu para entender, amados? Você já entendeu que se nós fizermos o que é importante, nós não teremos que fazer tantas coisas urgentes? Eu vou repetir: se nós fizéssemos o que é importante, cuidar da saúde hoje, cuidar do carro hoje, nós não precisaríamos fazer aquilo que é urgente. Infelizmente a gente está correndo atrás do que é urgente, por causa que deixamos de fazer aquilo que é importante. Está entendendo? Tem alguém entendendo aqui? Então a minha palavra para você hoje: escolha o importante ao invés de urgente. Vamos para a Bíblia agora, Lucas, capítulo 10. Me ajudem, meninas, obrigado. Vou ficar triste porque eu preparei o outro, nem sei onde que eu coloquei ali, desculpa. Mas abre aí na tua Bíblia, por favor. Lucas, capítulo 10, 38 a 42 somente. É um texto bem conhecido de todos. Quantas vezes já ouvimos falar sobre esse texto? Você que achou, me dá um amém. Eu queria que alguém pudesse sentar com as minhas irmãs lá, que está com a Bíblia lá, e compartilhar a Bíblia com elas, por favor, em nome de Jesus.
Amém? Eu vou caminhando aí, vou lendo aí antes, ó. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu e esta não lhe será tirada. Amados, Lucas aqui nos conta que Jesus e os seus discípulos estão viajando, e aí eles são recebidos na casa de quem? Marta e Maria. Olha só, Marta, ele assume uma responsabilidade de preparar tudo para receber Jesus. Muito bem. Quem é mãe, quem é mulher aqui sabe, quando chega uma visita em casa, há essa preocupação. Só que Maria fez uma escolha diferente, amados. Maria, ela se sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo, sabe, o que Jesus falava e ensinava. Eu não sei se você entende, mas deve estar aqui atrás. Maria escolheu o que era importante, e Marta se rendeu ao que era urgente. Urgente é preparar uma refeição, mas o mais importante é estar aos pés de Jesus. Eu não sei como que você entrou aqui. Talvez você tenha se preocupado com muitas coisas, e por isso que você está adoecendo dia após dia. Por isso que às vezes você está enfraquecendo espiritualmente, a tua fé está diminuindo, porque às vezes você tem se incomodado com aquilo que é urgente, e o que você mais precisa é estar aos pés de Jesus. Vocês estão aqui? Amados, o que muitos de nós sempre fazemos é como Marta. Nós queremos fazer aquilo que é urgente. Amados, eu não culpo Marta aqui, porque o convidado não era qualquer pessoa. Quem era? Jesus e os seus discípulos, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Messias. Irmãos, era ele que estava na sua casa, e talvez se eu estivesse no lugar dela, talvez eu teria essa mesma atitude. Quantos aqui eu creio que teriam essa atitude? Irmãos, quando chega o pastor, ou quando chega algum líder, ou chega alguém na sua casa, eu já vejo essa preocupação. Mas amados, se as pessoas quando chegam, a gente já quer limpar, já quer esconder aquilo que está bagunçado, né? Começa a tirar. Quem aqui como eu, né? Começa a tirar, e é bom quando você tem casa em cima, que você vai tirando da sala e já vai jogando lá para cima, né? Que ninguém vê. É só eu, gente? Ou quando o quarto lá não tem acesso, a gente começa a pegar tudo e leva para lá. Então, amados, aqui eu não culpo Marta, mas olha só, no versículo 40, ela está quase surtando, porque além de se preocupar com aquilo que era urgente, ela fica incomodada e incomoda Jesus. Ela começa a falar para Jesus: Jesus, o Senhor não está vendo que eu estou fazendo tudo sozinha? O Senhor não está vendo que eu estou fazendo aquilo que é urgente, que é preparar o alimento, a refeição, limpar a casa para vocês? E amados, eu fico imaginando ela quase surtando, à beira de dar um charabacão do pastor, sabe? E aí eu fico imaginando Jesus respondendo para ela: Marta, 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 não te preocupes, porque Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu o que é importante. Amados, eu não sei como que está a tua vida. Saia daqui esta noite, por favor, diante dessa série de mensagens, refletindo nas suas escolhas. Porque às vezes o que é urgente pode nos matar. O que é urgente pode nos afastar da presença de Deus. O que é urgente pode fazer a gente perder a nossa família. O que é urgente pode fazer a gente perder a nossa paz. Mas se você escolher o que é importante, as coisas vão começar a serem colocadas no lugar. Quantos de nós, e eu falo incluindo eu, temos perseguido fielmente o que é urgente e negligenciado o que é mais importante nas nossas vidas? Eu queria te fazer uma pergunta. Quando você pensa na sua vida agora, o que é mais importante para você? Talvez você fale aí, é Deus.
Mas será que quando ele vê as suas atitudes, será que ele vê que isso é urgente ou que isso é importante? Será que você tem buscado Deus como 190? Que você só busca Deus quando está passando mal, por alguma dificuldade, quando é urgente? Ou Deus tem visto que você tem colocado Ele como importante na sua vida? Vou te perguntar de novo. Quando você pensa na sua vida, o que é mais importante? Qual é a coisa importante que você tem deixado de fazer e tem deixado de levar pelas coisas urgentes? Eu não sei se você pensa assim, mas como crentes, como cristãos, eu sei que muitos estão respondendo: eu não tenho investido tempo com Jesus que eu gostaria. Sabe, eu não tenho me alimentado da palavra de Deus como eu queria. Sabe, outros podem estar dizendo: eu tenho negligenciado o tempo com os meus filhos. Eu não tenho conseguido investir na vida deles como gostaria. Eu sinto-me distante e estou um pouco preocupado com isso. Ou talvez outros, ao contrário, talvez tenham exagerado nisso, tenham tornado os filhos como o centro das suas vidas, e tudo agora gira em torno dos seus filhos. Sabe, ou talvez alguns vão dizer assim: eu tenho negligenciado a minha saúde, há tanta coisa acontecendo, há tantas coisas urgentes, e eu não tenho tempo para comer melhor, eu não tenho tempo para me exercitar, para me tratar, nenhuma consulta eu tenho ido e não tenho feito exames regulares. Talvez outros lutam com algo mais interno, irmãos, um vício, um hábito, um pecado recorrente ao qual você precisa lidar. Sabe, você admite, você confessa, você sabe que precisaria de ajuda, mas você não faz nada para isso. Você vem para o culto, Deus fala com você que você precisa mudar, mas quando você sai, é só da boca para fora, é só num pensamento. Tome cuidado, porque as suas escolhas hoje, se você não escolher o que é importante, talvez daqui a algum dia você tenha que optar pelo que é urgente. Talvez isso possa matar você, talvez isso possa acabar com o teu casamento, talvez isso possa acabar com o teu chamado ministerial, talvez isso possa acabar com a tua família. Aleluia. Marta se rendeu ao urgente, irmãos. Maria escolheu o que era importante. Eu vou repetir. Tá aí, calma. Marta escolheu o que era urgente. Marta se rendeu ao urgente, mas Maria escolheu o que era importante. A minha pergunta para você quando acabar essa ministração: o que você vai escolher essa noite? Sabe, irmãos, ao invés de ela ficar nervosa, chateada, agitada com muitas coisas como Marta, Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus. Maria escolheu a presença. Maria escolheu os ensinamentos de Jesus. Irmãos, eu sei que nós precisamos trabalhar, eu sei que nós precisamos estudar, eu sei que nós precisamos fazer tantas coisas, mas a coisa mais importante dessa vida é estar aos pés de Jesus. Você já imaginou que tanto Marta como Maria eram amadas por Jesus? Concorda comigo? Jesus voltava recorrentemente na casa deles. E vocês já imaginaram que ambas procuravam servir a Jesus? Marta da sua forma e Maria da sua. Então tome cuidado, porque às vezes até dentro da igreja, irmãos, a forma com que nós estamos servindo talvez não esteja agradando a Deus. As duas aproveitaram a oportunidade para agradar o mestre, mas Maria fez a melhor escolha. Irmãos, Maria sentou aos pés de Jesus. Qual é o melhor lugar para estar, irmãos? Aos pés de Jesus. Além de estar aos pés, ela estava atenta e com o coração aberto para os ensinamentos de Jesus. Maria se deleita em Jesus mais do que no serviço a Ele. Há um tempo atrás eu precisei mudar algumas coisas na minha vida. Minha família está aqui, trabalhando demais para Jesus e pouco tempo com Jesus. Hoje eu não troco as minhas manhãs com o Senhor por nada.
Um dia ou outro sai da correria. Mas eu entendi desde o dia que eu fui lá naquela conferência em Belo Horizonte, irmãos, que às vezes a gente está tão preocupado em fazer para Jesus, que esquece de estar com Jesus. Às vezes eu e você estamos carregando fardo que não era para nós carregarmos. Estamos fazendo coisas que não era para nós fazermos. Porque Jesus falou que o fardo dele era pesado ou leve. Era manso ou, rigoroso. Era suave ou, atolado. Manso, leve, suave. O que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Eu vou repetir. O que fazemos com Cristo é mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Se tiver alguém cochilando do teu lado, dá um cutucão, dá um beliscão. Isso. Enquanto Maria está aos pés de Jesus, Marta se agitava para fazer o serviço. Servir a Cristo se tornou um substituto da intimidade com Cristo. Irmão, tome cuidado, porque muitas das vezes a gente acha que está na igreja, está fazendo algo para Jesus, é estar com Jesus. As duas coisas têm que andar junto, estar com Jesus e fazer para Jesus. Mas uma coisa eu aprendi: fazer para Jesus não pode estar à frente de estar com Jesus. Marta, sabe o que ela fez? Ela falou assim: eu vou trabalhar para Jesus, porque aí todo mundo está vendo. Eu vou trabalhar para Jesus, porque aí Jesus está vendo. Mas o que Jesus queria é que ela estivesse aonde? No mesmo lugar que Maria, aos pés dele, irmãos. Amados, o que eu aprendo aqui: ela colocou o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Cristo. Ela substituiu Cristo pelo serviço a Cristo. Sempre que o trabalho nos priva da intimidade com Cristo, estamos fora da prioridade de Cristo. Marta queria oferecer o melhor para Jesus, mas acabou perdendo o foco e a prioridade. E a minha palavra para você hoje é: tome cuidado com as suas escolhas. Cuide do seu carro agora. Faça manutenção agora. Cuide da sua saúde e do seu coração agora, para que você não tenha um infarto, para que você não tenha um colesterol, para que você não esteja acima do peso, para que você não seja hipertenso, para que você não seja diabético. Assim é na vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual agora. Porque eu ouvi um vídeo ontem, irmãos. Eu assisti ouvindo, aquilo ali eu fiquei imaginando. E é um jovem falando: você que está na igreja, tome cuidado, não saia da igreja, não saia da presença, não saia de lá. Porque depois que você sair, ele falando dele, ele tenta voltar, todas as vezes ele tenta voltar, mas ele não tem força. Porque muitas das vezes ele deixou de fazer o que era importante para fazer o que era urgente. A diferença entre Marta e Maria é que Marta desejava dar muito ao Senhor e Maria almejava receber do Senhor. Aprenda uma coisa: não queira dar para o Senhor, queira receber do Senhor. Aprenda uma coisa que eu vou te falar aqui. Nós temos ministrado isso desde que mudamos a nossa visão. Na igreja nós damos ao Senhor, mas em casa, no secreto, nós recebemos do Senhor. Se você não tem devocional, semana toda você não lê a palavra do Senhor, você não separa 10, 20 minutos do seu dia, você só está dando para Deus e Ele quer que você também receba dEle. Tem crente que passa a semana toda, não abre a Bíblia. Tem crente que passa a semana toda, não ora, não jejua, e aí chega no domingo, quer receber da parte de Deus. Olha só, irmãos, você vai perceber no texto que Jesus, ele confrontou Marta. E ele não confrontou porque ele confrontou porque ele odiava Marta. Ele odiava Marta? Ele amava. Ei, se Jesus está te confrontando essa noite, se Ele está, indo de contra aquilo que você tem feito e que é errado, é porque Ele te ama. Se Ele te trouxe aqui é porque Ele te ama. Amados, olha só, eu aprendo, e o texto vai dizer no 41, 42, Ele disse: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Irmãos, uma coisa que eu aprendo aqui:
Assentar-se aos pés de Jesus era o mais importante e a única coisa necessária. Enquanto Marta está preparando uma refeição para Jesus, Maria está se deleitando da refeição que Jesus está dando para ela. Você já imaginou que contraste? Uma preparando refeição e outra recebendo refeição. Amado, você vai ver que Jesus, ele elogiou Maria pela sua escolha. E é o que eu acho lindo aqui, irmãos, por ter feito a melhor escolha, o que Maria escolheu, o texto vai falar que jamais lhe será. Eita, peraí, vocês estão aqui ainda? Amados, por ela ter escolhido a boa parte, a melhor parte, isso diz que isso nunca lhe será. Então, amado, você está entendendo? Se você escolher o que é importante, isso não será tirado da sua vida. Sabe que Jesus estava falando para ela, ó, eu não estou te dando só ensinamento, eu estou te dando salvação, eu estou te dando libertação, eu estou te dando vida e vida com abundância. Vou falar para você de novo, escolha o importante ao invés do urgente. Fala para alguém que está do teu lado assim, ó, escolha o importante. Fala firme, escolha o importante ao invés do urgente. Chacoalha ela e fala de novo, por favor. Chacoalha ela, acorda ela. Acorda aí no fundo aí. Amados, o que eu aprendo, a verdade é que se nós não formos intencionais, o urgente vai nos afastar daquilo que realmente é importante, irmãos. Eu sempre tenho usado essa palavra aqui, nós precisamos ser intencionais. Eu falo, irmãos, eu não sei se vocês percebem, nessa era de celular, eu falo por mim, tá? Eu não estou aqui criticando ninguém. Às vezes você vai fazer algo, e aí se você passa pelo celular e vê uma mensagem, quem aqui passa a mesma coisa que eu, você esquece o que vai fazer? Ou é só eu? Levanta a mão, seja sincero, irmãos. Você está ali e você vai fazer algo, daqui a pouco o celular tocou e você vai ver a mensagem, e aquilo que era importante, você não faz. Porque o que é urgente apareceu ali numa mensagem, e te distraiu, te tirou do foco. E aí, pastor, então, me ajuda, pastor, o que a Bíblia ensina sobre prioridades? E agora eu vou pregar. Estava só dando a introdução, estão preparados? Tivemos uma vigília aqui de 6 horas seguida. Meus vizinhos, até me desculpa, tá, pelo barulho, a gente estava orando por vocês. Olha só, irmãos, vamos aprender um pouquinho rapidinho sobre prioridades. Nós precisamos saber o que é mais importante, para que nós possamos sempre fazer escolhas certas. E eu não sei vocês, mas como pastor, esse é um grande problema. Às vezes nós não sabemos o que é importante, sabia? Nós misturamos o que é importante e o que é urgente. A nossa mente, ela está ficando assim tão mundana, que nós estamos perdendo o senso do que é certo, do que é errado, do que agrada a Deus, do que não agrada. E muitas das vezes nós não estamos sabendo escolher a boa parte como Maria. Irmãos, se nós entendemos a escala de valores, sabe, cristão infelizmente está bagunçada. Muitas pessoas têm deixado de lado aquilo que é importante para escolher o que é urgente. Aí eu vou começar aqui para você. Pastor, então se eu estou escolhendo errado, se eu estou escolhendo urgente, o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, arrumar a casa. E quando eu falo da casa, não é minha casa, é minha mente. Eu preciso arrumar minhas prioridades. Você jovem que está fazendo uma faculdade, se você quer terminar, você precisa focar nela. Você, marido, esposa, que está construindo uma casa, você precisa focar naquela casa. Você que acabou de casar e quer sonhar em comprar uma casa, você precisa focar. Porque senão no meio do caminho você vai perdendo as prioridades. Concordam comigo, irmãos? Não é isso? E aí vamos lá. Pastor, então me ensina, eu vou te ensinar. Primeira coisa, tá aí, Raquel? Vamos lá. Deus em primeiro lugar. Tá aí? Deus em primeiro lugar. Irmãos, não há nada que possa ocupar o lugar de Deus. Não deixe nada ser tão importante na sua vida como Deus. Um dos mandamentos do Senhor fala assim: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então Deus tem que estar no topo da nossa lista de prioridade, de importância. Sabe, o mandamento de Moisés foi esse, irmãos. De todos os mandamentos mais importantes, o que Jesus falou? Ame.
Não, primeiro, ame o Senhor teu Deus. Tá aí, Raquel, o versículo? Aí, olha só. Um dos mestres da lei aproximou-se, ouvindo e discutindo, e notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E aí ele responde: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor único Senhor. Aí ele diz, ó: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. E aí o segundo ele vai falar. Então o mais importante na minha vida e na tua vida, quem é, irmãos? Se eu te perguntar aqui essa semana, e Deus chegasse aqui face a face, Jesus chegasse face a face, e perguntasse para você, se Ele realmente foi o mais importante na sua vida, como que você responderia? Feche os seus olhos. Jesus está agora na sua frente. Será que ao olhar para dentro de você, de segunda para cá, Ele foi prioridade, Ele foi importante na sua vida? Ou sobrou algum resto do tempo seu para ler a Bíblia? Um resto do tempo seu para ir no culto, na célula? Faça essa pergunta. O que você responderia essa noite? Será que Jesus sorriria para você ou ficaria muito triste? Pode abrir o olho. Irmãos, eu aprendo com o texto de Jesus. O próprio Jesus falou, meus irmãos. Jesus falou assim, Ele deixou bem claro: se alguém quiser me seguir, vir após mim, negue-se a si mesmo. Está aí atrás, olha só. Ele diz, ó: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Vocês já imaginaram, irmãos, que Jesus, quando aqui está falando, Ele está falando das coisas mais importantes na nossa vida. O que é mais importante para nós, irmãos? Nossos pais, as mães, esposos, esposas, filhos. Você já imaginou o que Jesus está querendo mostrar para nós? Se você realmente, eu sou importante na sua vida, eu devo estar antes do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus pais. Às vezes a gente dá vida por um parente, a gente dá vida por um amigo, e às vezes a gente não devota tempo para o Senhor. Quando eu fiquei meditando nesse texto, eu já tinha lido milhões de vezes, eu falei, rapaz, é muito forte isso, irmãos. E eu até grifei aqui no meu texto. Irmãos, pai, quando a gente cresce e nasce, pai é tudo para nós. Mãe, é tudo. Aí eu fiquei olhando, quando a gente casa, irmãos, minha mulher depois de Jesus é tudo para mim. Eu falei para meus filhos, eles sempre estão depois dela. Eu fiquei imaginando, Jesus quer que eu ame Ele acima disso. E depois Ele fala, depois da minha mulher, quem é melhor para mim? Os meus filhos. Aí está aqui o texto, vocês estão vendo a ordem, irmãos? Está falando, ó, os filhos. Aí depois dos filhos tem os irmãos, as irmãs. E Ele ainda fala, irmãos, a sua própria vida. Irmãos, eu fiquei imaginando, isso aqui é muito intenso, irmãos. É difícil. Mas Ele está falando depois no outro texto, Mateus 6, do 31 a 34. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber. Olha só. Aí Ele está falando o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Está entendendo, irmão? Se nós não entendemos que Deus deve ser a prioridade máxima, nós sempre vamos colocar Deus como urgente, não como importante. Jesus não estava dizendo assim, que nós não necessitamos de coisas materiais. Estava falando no texto?
Ó, vocês busquem a Deus e o resto deixem para lá. Ele está falando isso no texto? Está falando assim, ó, busquem em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão. Ele está falando que é proibido ter as demais coisas? Ele está falando que é proibido estudar, trabalhar, ralar, ter uma boa casa, ter um bom salário? Ele está falando isso, ter uma boa roupa? O que ele está dizendo para nós essa noite, ó, o mais importante dessas coisas é buscar o reino de Deus. E eu vou falar para você, eu acrescentarei na sua vida as demais coisas. Priorize Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque a busca pelas coisas celestiais em primeiro lugar, irmãos. As coisas terrenas são importantes, são, mas Deus deve ser mais. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Cuidado. Vocês estão se preocupando com comer, com vestir, com beber. Essas coisas são importantes ou urgentes? Urgentes, obrigado, irmãos. O mais importante é Deus. Acho que foi meu cunhado, uma vez nós sentado na mesa e tomando um café, ele falou assim para mim: pastor, a gente pode ter tudo, a gente pode perder tudo. Olha só, ele falou essas duas coisas: a gente pode ter tudo e perder tudo. Mas se a gente perder Deus, se Deus sair da nossa vida, deu para entender, irmãos? Sabe por que Jó foi restituído em tudo, em dobro? Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Mas ele não perdeu a prioridade dele. Ele não perdeu a coisa mais importante da vida dele. Ele falou assim, ó: nu eu vi ao mundo, e nu eu voltarei. Mas ele não blasfemou, ele não reclamou, porque ele entendeu que a coisa mais importante da vida dele era o Senhor. Eu não sei se você entrou aqui, tem passado dias difíceis como eu. O irmão ministrou aqui hoje de manhã, foi um chororô. E irmãos, essas 2 semanas para mim não tem sido fáceis. Foi uma das semanas mais difíceis da minha vida. Vou falar para você a ponto de pensar em até, sabe, não vou nem falar as palavras que o diabo é sujo. Se você passou isso essa semana, eu tenho algo para te dizer. E foi falado isso de manhã e eu só complementei. Se você está passando por tudo que está passando, é porque Deus tem algo grande ali na frente. O que Ele precisa é que você suporte só o processo, que você entenda o que é mais importante na sua vida. Você pode perder bens, carro, dinheiro, pessoas, mas se você não perder a fé em Deus, se você não perder a presença de Deus, o Senhor restitui, não só da mesma forma, mas em dobro sobre a tua vida. Então a minha palavra para você é: coloque Deus como importante. Suporte o processo, suporte as lutas, persevere, seja resiliente. Deus é na tua vida. Só coloca o Senhor como prioridade. Aleluia. Eu aprendi uma coisa, irmãos: nós sempre vamos conseguir arrumar tempo para aquilo que é importante para nós. Concorda comigo? Você pode falar que o tempo está curto, como você falou no começo, que os dias estão abreviados, mas sempre que algo é importante para você, você reserva tempo. Vou te dar um exemplo. Se alguém falar para você a semana que vem assim: ó, nós vamos para a praia no sábado. Você pode estar cheio de coisa, mas você vai arrumar a sua agenda para chegar no sábado que vem você ir para a praia. Estou falando verdade ou mentira? Porque você entendeu que ir para a praia é importante. Quando eu voltei da conferência, minha esposa falou assim: ó, você pode fazer uma agenda para você. E eu já tenho agenda de escrever, não é de escrever não, irmãos, é do meu dia. Eu acordo cedo, falo assim: ó, você pode fazer uma agenda do que você vai fazer no seu dia. Porque eu não trabalho registrado, irmão, eu trabalho para Jesus. Então se eu não me programar, a gente vai protelando e não faz nada. E foi uma das coisas que eu melhorei na minha vida, irmãos. Eu sei que hora que eu tenho que fazer tal coisa. Tem dia ou outro que sai do eixo, que a gente está meio baqueado, né, meio cansado. Mas eu tenho feito isso. Então saia daqui e faça isso. De segunda a sexta, programe lá, ó. Das 8 às 9 eu vou fazer um devocional. Este outro momento aqui eu vou trabalhar. Quando eu voltar eu vou tirar meia hora para descansar. Depois eu vou ter um momento com meu filho. Depois eu vou ter um momento com a minha esposa. E assim por diante. Vamos lá. Segunda coisa que nós aprendemos, pastor: família em segundo lugar. Oxe, pastor, como assim? Na igreja? O Senhor colocou família. Irmãos, eu vou ler um texto para vocês. Está em 1 Timóteo 5:8. Olha o que a Bíblia diz. Tem aí, Raquel? Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior do que um
descrente. Então olha só, a família sim, ela é ordenada por Deus para que a gente cuide dela, para que ela esteja depois de Deus na sua linha de escala. Tem alguém anotando aí? Anote isso, por favor. Não há dúvida, irmãos, que a família é a nossa segunda prioridade depois de Deus. Você vai entender já já. E o que eu aprendo, irmão, se alguém negligenciar a sua família por causa do trabalho, por causa do egoísmo, da realização pessoal, da igreja, de qualquer coisa, ela está indo contra a palavra de Deus, ela está negando a fé. Já entendeu isso? Irmãos, eu ouvi uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, ele falava assim, ó: o maior erro é você conquistar algo, ser realizado em algo em que a sua família não está incluída nisso. Você pode até ser realizado pessoalmente, mas quando você falha que a sua família não está sendo realizada, você falhou, porque isso se chama egoísmo. Então quando você for realizar algo, vê se a sua família está incluída nisso. Porque uma das coisas que nós aprendemos, principalmente com os casais novos, os jovens, às vezes só pensa no eu. Não pensa se isso vai impactar a vida do esposo, da esposa, dos filhos. Então, amados, eu aprendi uma coisa. Olha só, escuta isso aqui. Muitos pais que não dão tempo e atenção aos seus filhos se queixam de vê-los desviados. Olha só, muitas das vezes nós nos queixamos que não temos tempo para os nossos filhos, mas nós não queremos eles desviados, concorda comigo? Mas quanto tempo nós temos dedicado a eles? Outra coisa, as esposas perdendo seus maridos e vice-versa, porque não os colocaram no lugar certo na escala de valores. Eu conheço mulheres, mães, que os filhos são deuses na terra. E a Bíblia diz que nós devemos amar primeiro os nossos maridos e as nossas esposas. Eu tenho corrigido mulheres dessa forma, irmãos. Meu filho é tudo. Não, é teu marido, porque teu filho vai crescer, vai te deixar sozinho, e talvez você fique como um estranho dentro da sua casa com seu marido. Então tome muito cuidado. Esses dias eu tive uma conversa com a minha esposa. Minha esposa, a gente precisa voltar a namorar mais. Calma, não é nada que vocês estão pensando, gente. Bom, sei que só tem adulto aqui, mas eu estou falando de namorar mais, de, sabe, se acariciar mais, de se conversar mais, de olhar mais nos olhos, de ter mais momento nosso, porque os nossos filhos estão crescendo. Daqui a pouco eles vão crescer e vão voar, vão criar asas, vão casar, vão constituir a sua família. Aí fica eu e minha esposa lá, dois estranhos. Aí parece dois irmãos em Cristo, Pai do Senhor. E aí, irmão? E aí, varô? Imagina, irmão. Deu para entender? Vocês que casaram agora, vocês que vão casar, nunca priorize os filhos antes da esposa, porque isso dá ruim. Eu vou mais longe. Terceiro, pastor, o que eu devo colocar? A igreja em terceiro lugar? Não, o trabalho, irmãos. Poxa, pastor, mas e a igreja? Já você vai entender, aí eu vou te bater. É impressionante, irmãos, como eu tive que escrever isso aqui. A facilidade como que nós vamos aos extremos. De um lado nós temos às vezes na igreja pessoas que são viciadas em trabalho. Deixa eu olhar para umas, né, que eu conheço. São viciadas em trabalho e as suas vidas não estão em ordem. Só que elas têm colocado o trabalho em primeiro lugar. E de um outro nós temos aquelas pessoas que colocam o trabalho em último lugar. Se pudesse nem trabalhava. Eita, alguns deu risada. Eita, gente, eu não falei direto para ninguém. Eu vi alguns dando risada, hein? Eu vi alguém se entregando. O que a Bíblia diz, gente? Nós acabamos de ler. Quando a Bíblia fala daquele que não cuida da sua família, está sendo pior que o descrente. Ele está falando num contexto de sustento material. Se eu não cuido da minha família, quer dizer que eu não estou sustentando a minha família. Então eu não estou provendo as necessidades físicas dela. E aí, não sei se está aí atrás, um cristão que não leva o trabalho a sério, a ponto de deixar a sua família passar necessidade, está violando dois valores, prioridades que vêm logo depois de Deus. Quando eu não cuido da minha família, eu primeiro não estou colocando a família em primeiro lugar, em segundo lugar, e não estou colocando o trabalho em terceiro lugar. Como assim, pastor? O trabalho é uma ordem da Bíblia ou não? É uma ordem bíblica ou não é? Irmãos, o trabalho é um meio de todo homem sustentar a sua casa e de viver dignamente. Amados, o que eu aprendo, sabe, através do nosso sustento, nós podemos servir a nossa casa e servir o reino de Deus. Então, o que eu aprendo, irmãos, o trabalho sim está em terceiro lugar.
Porque se você não trabalhar, você vai deixar de cuidar da sua casa, da sua família, e você vai negar o segundo mandamento. Você vai negar a segunda prioridade na sua família. Então, você querendo ou não, você precisa trabalhar. O trabalho está em terceiro lugar, primeiro Deus, depois família e terceiro trabalho. Então tome muito cuidado ao negligenciar essa parte. E aí eu vou para o quarto. A igreja em quarto lugar. Para muitos aqui pode parecer uma falta de espiritualidade, não parece? O pastor preparou a igreja em quarto lugar, pastor. Sabe? Depois da família, depois do trabalho. Sabe? Mas isso, irmãos, é uma forma correta de encarar as prioridades. Eu vou te mostrar. Note aqui que nós estamos falando de uma ordem de valores. E eles têm lugares em nossas vidas. O fato da família vir antes que a igreja não me dá o direito de não ir à igreja. Assustados? Espera aí. O fato da família vir antes que a igreja não me dá o direito de não ir à igreja. Hoje tem alguns bancos vazios. E depois essas pessoas vão assistir a mensagem no YouTube. E eu preciso falar com elas. Isso significa, irmãos, que eu não devo negligenciar minha casa por causa da igreja. Só que não me dá o direito de abandonar a igreja. Muitas pessoas usam, sabe como? Muitas pessoas não vão ao culto para passear com a família. Você acha que está certo? Não. Como assim, pastor? Isso está errado. Nós devemos sim passear com os nossos familiares. Nós devemos sim, sabe, cuidar da nossa família. Mas isso deve ser programado. Isso deve ser agendado para que o Senhor não fique em segundo plano. Então eu posso agendar um passeio com a minha família e ele não caia, não bata com a agenda do meu culto, com a agenda da minha célula. Nós temos 7 dias por semana, nós temos 24 horas por dia, nós temos 30, 31 dias por mês. Então isso não nos dá o direito de abandonar a igreja. E por isso que eu falei aqui que talvez a igreja está em quarto lugar, mas isso quer dizer que ela tem os mesmos lugares que a família, ela tem o mesmo lugar que o trabalho. Então tome muito cuidado. Como assim, pastor? Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunir, outras versões, não deixemos de congregar-nos, como é de costume, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia que aproxima o dia se aproxima. Irmãos, uma das piores coisas vai ser naquele grande dia se nós formos pegos de surpresa, porque deixamos de colocar as prioridades no lugar certo. Irmãos, é necessário que o crente em Jesus seja fiel em frequentar a sua igreja. Amados, não apenas porque ele precisa se reunir, mas eu não sei se você percebe quando você vem à casa do Senhor, e aí é quando eu estou falando de prioridade, você é edificado, você é fortalecido. E por que, pastor, eu preciso vir para a igreja? Porque quando você está na igreja, você está debaixo de uma cobertura espiritual. Você está aqui para servir uns aos outros. Você está aqui para desenvolver relacionamentos significativos. Eu ouvi hoje de uma irmã: pastor, tem sido muito bom estar nas células, porque a gente tem feito amizades que eu nunca imaginava, de poder compartilhar coisas com essas irmãs que eu não compartilhava. Então você está entendendo? Para que nós estamos na igreja, irmãos, para juntos cumprirmos a nossa missão. Embora vindo depois da família e do trabalho, a igreja é um valor precioso, irmãos, que deve vir antes de qualquer outra coisa ligada à vida social. Infelizmente tem pessoas que estão deixando de vir ao culto. E aí eu falo para você que ficou em casa, para você que não veio porque foi passear, foi para fazer algo que não estava programado. Quando você faz isso, você está dizendo para Deus que Ele não é prioridade na sua vida. Irmãos, eu aprendi uma coisa: se nós dermos valor devido a cada uma dessas atividades, colocando ela na ordem, nas escalas certas, não tem como você não ser próspero, não tem como você não ser abençoado, não tem como você não ser feliz, não tem como a sua casa não ser abençoada. Eu não sei vocês, irmãos, eu tenho assim visto o amadurecimento da minha família. Como toda família, a minha família tem problemas, mas eu tenho visto coisas lindas na minha casa. Sabe, ver a união, um respeito. Claro, eu tenho problemas, irmãos. Meus filhos às vezes desobedecem, às vezes eu discuto com a minha esposa, ela discute comigo, eu contrario ela contraria eu, os meus filhos e vice-versa. Mas que eu estou aprendendo, irmãos, por a minha casa estar colocando algumas prioridades no lugar certo, as coisas têm sido resolvidas na paz de Deus.
E eu vou para o final. Paulo, ele diz lá em Efésios, irmãos, eu não vou ler para vocês, capítulo 5, versículo 15, no 6:10. Ele está falando sobre nós aproveitarmos melhor o tempo. E aí ele começa a declarar algumas prioridades lá nesses textos. Depois leia em casa. Ele está falando assim, ó, que uma das coisas a gente deve obedecer à vontade do Senhor. Ele está falando que a gente deve desenvolver honra e disciplina nos nossos filhos. Ele está falando que nós devemos desenvolver o amor e a submissão no casamento. Se eu vou falar para vocês, lá em Efésios tem prioridades. Maridos, amai vossa mulher. Mulheres, amai o vosso marido. Seja submissa. Filhos, honrai os vossos pais. Pais, não provoqueis os nossos filhos a ira. Pastor, porque o Senhor está falando do tempo. O maior argumento, irmãos, para não viver este importante princípio de escolher o que é importante, é porque nós estamos falando que estamos com falta de tempo. Mas o tempo tem nos atacado de todos os lados, com muitas distrações, e nós temos deixado o que é importante para viver aquilo que é urgente. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu quero te dar 2 ferramentas para que você possa aprender a colocar essas prioridades em dia. Eu posso confessar, irmãos, não é porque eu estou pregando aqui para vocês não, mas eu mesmo tenho muita dificuldade com essas prioridades. Eu sou ser humano. E eu vou falar para vocês, algumas vezes eu me entrego sim ao que é urgente em vez do que é importante. Não estou aqui pregando para você falando que eu sou perfeito. Sou ser humano, falho, pecador como você. E por isso eu preciso aqui terminar dando 2 dicas muito importantes para a sua vida, para te capacitar a escolher o que é mais importante do que o que é urgente. A primeira delas, tá aí atrás, Jaqué? Aprenda a dizer não. Tem aí? Aprenda a dizer não. Eu falo para você, escolha com muito cuidado para quem e quando você vai dizer sim. Como pastor e a minha esposa tem me ensinado muito isso. E por amar a obra de Deus, eu amo a igreja, amo os irmãos. As minhas decisões antes todas eu dizia sim para todo mundo. Eu estava enrolado e alguém pediu uma ajuda, eu ia lá e dizia sim. Minha esposa, bem, você vai se afogar, você vai se enrolar. Eu não podia, e por ser pastor, por achar que tinha necessidade de dizer sempre sim, eu sempre dizia sim. Isso só dava ruim, porque eu não conseguia cumprir, irmãos. Então a primeira coisa que eu te digo, se você quer colocar a prioridade certa, aprenda a dizer não. Quando for dizer sim, escolha o momento e a pessoa que você vai dizer sim. Por quê, pastor? Porque o que bloqueia uma vida significativa, tem aí? Olha só, eu escrevi isso. Não é uma falta de compromisso. Não é uma falta de compromisso, é o excesso de compromisso. Você vai ver que uma pessoa que é muito inconstante é porque ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ela quer abraçar tudo ao mesmo tempo. Ela não define, ela não é intencional. É o que eu falei que aconteceu na igreja. Antigamente a gente queria fazer tudo, irmãos. Nós queríamos fazer culto de varão, culto de varoa, chá e conferência, e isso, e aquilo. E aí a gente acabava não fazendo nada. Depois que a gente definiu que o coração da igreja é célula, as coisas estão acontecendo. Nada funciona fora das células e do discipulado. Por quê, pastor? Porque estar muito ocupado não é necessariamente igual a produtividade. A gente acha que por estar ocupado demais a gente está produzindo. E é verdade isso? Não! Nem sempre alguém que está ocupado está produzindo, mas às vezes tem alguém que é intencional, que é objetivo. Ele produz mais do que aquele que tenta fazer um monte de coisa. E aí eu falo para você, e você foi chamado para ser líder. Os melhores líderes não os fazem, os melhores líderes não os fazem mais, mas são os que eles fazem mais do que importa. Tá aí atrás? Então, amados, a gente precisa não fazer muito, mas fazer o que mais importa. Jovens,
Adultos, adolescentes, tomem cuidado. Segunda e última coisa que o meu conselho para você: faça primeiro o que mais importa. Se sobrar tempo, eu vou tirar meu tempo a sós com Deus. Se é importante, faça primeiro. Não faça no fim do dia, não. Aí você vai estar cansado e vai ler um versículo, 2 versículos, o sono bate. Aí daqui a pouco você está mexendo no celular, vai 1 hora. Mas se é para ler a Bíblia, você dorme. Então, se é importante para você, faça logo de manhã. Pastor, mas eu acordo 3 horas da manhã, eu acordo 4 horas. Acorde 15 minutos mais cedo, durma 15 minutos mais cedo. Ah, pastor, se sobrar tempo eu vou para academia treinar. Se tivermos tempo nós vamos a um encontro. Um dia faremos aquela viagem romântica de fim de semana. Ah, eu gostaria que tivéssemos tempo para isso, para aquilo. Você tem tempo para escolher aquilo que você acha mais importante. Então olha só, faça primeiro o que mais importa. E o que mais importa é o tempo com Deus na tua primeira hora do dia. Então faça isso. Pastor, qual é a melhor escolha? Na primeira hora do seu dia, separe para Deus. Não coloque o celular do lado da sua cama não. Porque você vai acordar, a primeira coisa que você vai fazer é mexer no celular. Eita, até tossiu, tá vendo, gente? E aí eu finalizo, irmãos. Salmo 63 diz assim, ó Davi, o que ele dizia? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. E aí o outro texto diz assim, Marcos 1,35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou. Se Jesus é a nossa referência, irmãos, acordava de madrugada para ficar com o Pai. E ele não precisava ficar com o Pai, porque ele era o próprio Deus. Feche os teus olhos, por favor. Pense nisso. Se Jesus é o Filho de Deus, priorizava tempo com Deus na primeira hora do dia. Imagine eu e você que somos pecadores, falhos. Você não acha que isso deve ser fundamental nas nossas vidas? Sabe, irmãos, devote tempo a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque a sua família em segundo lugar. Comece a cuidar da sua casa, da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Sabe, o teu trabalho não é para te tirar da presença, mas o teu trabalho é uma forma de você cuidar da sua casa. E aí sim, depois, sabe, se dedique à obra do Senhor, à igreja do Senhor. Não falte em cultos, não falte em células. Programe a sua agenda para que essas coisas não batam, não atrapalhem uma a outra. Sabe, o desafio aqui esta noite para nós é: vamos fazer o que é mais importante do que fazer aquilo que é urgente, amados. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado durante essa série, Senhor, a qual escolha nós devemos fazer. Pai, hoje nós temos a escolha na nossa mão. Nós temos o tempo nas nossas mãos. Nos ajude a escolher o que é importante, em vez de escolhermos o que é urgente, Senhor. Pai amado, nos ajude a escolher, Senhor, o que agrada o Teu coração. Nos ajude, Pai amado, a colocar o Senhor em primeiro lugar, a nossa família em segundo, o nosso trabalho em terceiro e a igreja do Senhor, Pai amado, em quarto. Mas que essas coisas não se misturem, não se atrapalhem, Senhor. Abençoe a Tua igreja, Papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?